Olá pessoal, eu sou Alberto Cordeiro, dermatologista e fundador da Clínica Horaios, e hoje estou aqui com o Dr. Paulo, urologista, que é o nosso mais novo integrante da equipe, e nós vamos falar hoje sobre um tema super interessante que vai captar bastante aí a atenção de vocês, que é preenchimento peniano e autoestima. Paulo, queria te dar as boas-vindas à nossa equipe e eu queria que você se apresentasse um pouco, falasse um pouco sobre você, sobre sua formação. Bom dia, Alberto. Um prazer estar aqui com vocês, um prazer fazer parte do corpo clínico da clínica agora. Eu fico muito feliz que urologistas ocupem esse espaço agora dentro de clínicas e de equipes tão bem conceituadas. É super importante para a gente trazer esse assunto ao público agora, já que é algo que começou em 2013, lá atrás, fora do país, mas que vem se consolidando no país agora, no Brasil, como algo que vai existir e a gente não pode retroceder e não pode deixar de conversar sobre isso. Então, eu sou urologista, eu tive a minha formação pela Unicamp. Depois que eu terminei a minha formação como urologista na Unicamp, eu passei por diversas instituições aí no mundo. Já morei na Inglaterra, passei pela Universidade de Sheffield, revalidei meu diploma e fui para os Estados Unidos, onde eu tive treinamento em urologia reconstrutiva e onde eu tive treinamento em estética genital masculina também, com um dos maiores nomes do mundo, que é quem desenvolveu uma das técnicas para esse tipo de preenchimento íntimo aí masculino lá em 2013. E agora eu estou voltando aqui para o Brasil e vai ser um prazer conversar com você e falar sobre isso para o público aí, para o pessoal que está interessado em saber mais sobre esse tema. Gente, é um médico internacional, viu? Olha, estou super feliz que você agora faz parte da clínica e em uma das nossas primeiras conversas nós falamos justamente sobre isso, né? Que nós precisamos tocar nesse assunto, falar para as pessoas que é possível e é possível de uma forma segura. Né? A gente sabe que hoje muita gente até já tem feito preenchimento peniano com pessoas que não são aí, digamos, as mais bem indicadas para a realização desse procedimento. E eu fico muito seguro, né, de ter você como chefe desse departamento da clínica, porque você é um urologista de uma ótima formação e é quem realmente pode aí com segurança fazer um tipo de procedimento desse porte, digamos assim. Então, Alberto, olha, a gente só tem um pênis, né? Então, Sim, sim, sim. Então a gente precisa começar a entender que Cuidar bem dele. não dá para brincar com algo que a gente só tem um e se perder é difícil reconstruir. Com certeza. E ninguém quer, né? Ninguém quer. A estética genital masculina é parte de uma subespecialidade maior, que é a urologia reconstrutiva, que é a minha subespecialidade. E eu posso te dizer com muita categoria e segurança de que vamos dizer, 40% dos pacientes que me procuram são pacientes que têm complicações de outros procedimentos. Mas assim, muita gente que tem complicação de outros procedimentos. Mas é verdade que todo homem quer ter um pinto maior? Olha, eu diria Ou, que, sei lá, ou mais grosso, ou mais olha, bonito? eu acho que eu tô pensando aqui para ver se eu conheço um homem que não queria ter um pênis maior, viu? Porque todos querem ou algo mais, quer um pouco mais grosso, ou quer um comprimento um pouco maior. Faz parte do imaginário social, porque está associado à virilidade, está associado a um aumento de autoestima, ter esse pênis que é mais robusto, né? Que é mais grosso, que é maior, tem um comprimento maior. Então, de fato, todo homem procura de alguma forma melhorar essas características que ele tem em relação à genitália dele para se sentir melhor. E até explicando para o pessoal também que está ouvindo a gente, né? A Horaios, ela é uma clínica especializada no belo e nós temos todas as especialidades que fazem a pessoa se sentir melhor ou se sentir mais bonita. Então não é uma clínica só de dermatologia, né? Nós temos cirurgião plástico, nós temos nutrólogos, nós temos também ginecologista que faz a parte de rejuvenescimento íntimo aí feminino e agora com você para fazer essa parte de rejuvenescimento íntimo masculino, que é algo que eu acredito muito, eu acho que é algo que é uma grande tendência aí quando a gente fala na medicina estética, e como eu falei brincando, né, que na verdade não é que todo homem quer ter um pênis maior ou mais grosso, mas eu acho que a gente quer se sentir bem com a gente mesmo.
Exatamente. E o que eu acho muito legal dessa proposta da clínica e da equipe como um todo é que a gente traz à tona questões que ficam muito escondidas. Então, os homens têm essa questão, mas eles não têm com quem conversar. Os homens têm esse desejo, mas eles não conseguem expor. Porque existe vergonha, existe tabu, existe uma questão relacionada à estética genital que precisa ser mais amplamente divulgada, amplamente discutida, amplamente falada. E, de novo, pênis você só tem um. Por favor, discuta com quem conhece do tema, com quem conhece do assunto, com quem teve treinamento específico para isso. Porque a sua autoimagem genital reflete na sua autoestima. Isso aí. E a sua autoestima vai ditar como você lida com as questões do seu dia a dia, como você lida com a sua vida, como você trata com a sua vida sexual. Isso influencia e impacta em todos esses aspectos da vida. Então, de novo, maravilhoso que a clínica possa trazer esses assuntos e que a gente possa discutir isso mais abertamente. Eu como médico, você como médico, a gente não tem, digamos assim, não tem receio de falar sobre o tema, né? Mas existe ainda muito mito de falar sobre o tema. Um exemplo, eu queria te perguntar, chega um paciente para você, às vezes é difícil ele começar a tocar nesse assunto, ou ele vai pelas beiradas, como a gente fala primeiro de outra coisa, e aí depois ele entra na questão do tamanho do pênis, da largura do pênis, como que é isso no consultório, e hoje você também, assim, né, se tornando essa referência no assunto, se eventualmente em evento social que você vai, um coquetel, alguma coisa, alguém começa uma conversa, mas acaba finalizando com nesse foco, né? Sempre pelas beiradas, sempre pelas beiradas. O paciente chega e ele fala de uma queixa super inespecífica. Ai, Paulo, não sei, acho que eu tô com desconforto aqui, uma dorzinha que aparece, que vem, que vai. Me fale mais sobre isso. Ele, olha, mas essa dor não é nem o que me incomoda muito. Eu queria saber, você faz esse preenchimento peniano, como que funciona? E aí a consulta começa de verdade. E é por isso que quando eu faço consultas iniciais, eu nunca faço uma consulta que seja aquela consulta corrida, porque eu entendo que o paciente precisa desse momento para ele me conhecer, para ele se soltar, para ele trazer à tona qual é o real motivo dele estar me procurando. Porque às vezes ele não sabe realmente como é que funciona. E ele não quer entrar de cara nesse assunto, ele precisa sentir o terreno. Homens normalmente precisam sentir o terreno de onde eles estão pisando. E nos coquetéis é a mesma coisa. A gente, quando eles me encontram sozinho, é o momento que eles me puxam para o cantinho para falar, olha, vem cá, eu vi que você faz tal coisa, eu queria conversar um pouquinho com você, mas acho que aqui não é bom. Onde que você atende? Então é sempre assim, é sempre pelas beiradas, é sempre no cantinho do coquetel, é sempre no cantinho da festa, quando eles têm a chance de me pegar sozinho, aí o bonitão se sente à vontade para falar, olha, a verdade é isso que eu quero saber. E aí a gente deslancha, aí a gente consegue conversar melhor a respeito. Mas você sabe que, assim, quando a gente começou a falar sobre preenchimento peniano há uns anos atrás, e esse tema começou a aparecer nos congressos, algo que eu mentalizei ou algo que eu visualizei é justamente isso. Quando a gente fala, vamos fazer um paralelo com as mulheres, né? Quando a gente fala em prótese de mama, as mulheres que colocam silicone, é uma cirurgia que começou em 1960. É uma cirurgia que já tem aí muitos anos, mas no início era algo marginalizado, né? Para falar um bom português, a mulher que fazia uma prótese de mama era uma mulher que trabalhava com sexo, vamos colocar esse nome aqui. E depois, hoje todas as mulheres têm, né, prótese de mama, porque eu acho que esses assuntos surgem, geralmente fora do país, como você mesmo falou, e depois a gente acaba incorporando isso e a gente acaba desmistificando também essas ideias, né, preconceituosas ou preconcebidas que a gente tenha sobre o tema. Então, eu acredito que com o preenchimento peniano vai ser justamente isso, né? Hoje muita gente olha e ri, ri, mas com vontade de fazer, ou ri, mas com vontade de saber mais. E eu acho que daqui a uns anos, né, logicamente também com o apuramento das técnicas, com o apuramento da qualidade dos preenchedores, que já são muito boas, mas a gente está em constante evolução, o que é ótimo, né? A gente
a medicina estética não fica parada no tempo. Eu nenhum. acredito que esse é um tema que a gente, daqui a uns anos, com certeza daqui a até pouco tempo, a gente vai conseguir falar e tratar com muito mais naturalidade, de eventualmente ficar assim com o coleguinha do lado, olha, você colocou quantos ml? Ah, eu coloquei 3, eu colocou 5. Nossa, mas precisava de 5, sabe? Uhum. O que você acha sobre isso? Eu acho que a gente, na ciência e em todos os processos que envolvem a medicina e procedimentos estéticos, chega um ponto que a gente percebe que não tem como retroceder. O que você tem é uma escolha. Você pode escolher se apropriar disso, estudar de forma adequada, aprender as técnicas e buscar um melhor aperfeiçoamento para você oferecer isso para o seu paciente, ou você vai deixar isso na mão de pessoas que vão fazer de forma não tão boa. Então, assim, não tem como a gente retroceder. Esse processo e todas essas técnicas de preenchimento peniano e de estética genital masculina, como a gente já discutiu, começaram em 2013. Então, hoje está mais em voga no país. E o Brasil é uma potência dentro da América do Sul. Não tem como o Brasil e São Paulo não estarem no vórtice dessa revolução que a gente está vivendo. A gente vai ser vanguarda na América do Sul. São Paulo vai ser vanguarda dentro do país. E não tem como a gente não buscar profissionais capacitados, não tem como a gente não se capacitar, porque as complicações feitas por profissionais não capacitados vão existir. Então, se isso vai existir, é melhor que você tome a frente e busque se aperfeiçoar. E esse paralelo é sensacional em relação às próteses mamárias. É sempre desse jeito. Quando algo é novo e aparece, existe aquela resistência inicial, mas as próteses existem e elas evoluíram. Procedimentos estéticos masculinos existem e eles estão evoluindo. Cabe a gente se apropriar disso e buscar oferecer o que tem de melhor para o paciente, para que a gente tenha melhores resultados, para que a gente tenha uma boa satisfação após os procedimentos, para que os pacientes fiquem felizes com o que eles estão recebendo. É isso que a gente quer e é isso que a gente precisa, né? Maravilha. Então você me falou assim que procedimentos estéticos, né, para a área genital masculina existem. Sim. Que procedimentos são esses? E quais mais são feitos ou mais indicados? Só para a pessoa que está ouvindo a gente, logicamente aqui não é intuito de indicar procedimento para ninguém. Não. Nós estamos fazendo essa conversa mais no intuito de esclarecimento, de levar realmente informação para o público masculino, né, em específico. Mas eu gostaria de saber quais procedimentos são possíveis. Um exemplo, quando a gente fala em público feminino, que a gente já trabalha na Clínica Horaios há anos, essa questão do rejuvenescimento íntimo feminino, a gente fala que é possível melhorar a região dos grandes lábios, dos pequenos lábios, quer dizer, toda essa parte externa da vagina, mas também internamente a gente consegue melhorar ali o canal do útero. O que é possível? Ou clarear, por exemplo, a região íntima da mulher, a mulher que tem às vezes um escurecimento dessa região íntima, é possível clarear. O que é possível fazer para o público masculino em relação à estética genital? Vamos lá. Quando a gente fala de aumento peniano, aumento de comprimento peniano, de espessura peniana, via de regra a gente está discutindo expor melhor esse pênis. Então, a gente lança a mão de técnicas para que a gente consiga expor essa haste peniana de uma forma melhor. Então, por exemplo, o que é que a gente pode fazer? Às vezes o escroto, né, o saco escrotal ali, ele está implantado muito perto da cabeça do pênis, muito perto da glande. Isso faz com que toda aquela pele fique recobrindo o pênis daquele paciente. Então, um dos pacientes que foram na clínica, por exemplo, ele achava que ele precisava fazer um preenchimento peniano e quando eu fui fazer a avaliação dele, eu falei, olha, você vai ter um resultado muito melhor se a gente fizer um procedimento que a gente chama de escrotoplastia, que é a gente retirar essa pele que está recobrindo todo o pênis e jogar essa pele do escroto lá para trás. Quando a gente joga essa pele do escroto lá para trás, a gente consegue expor todo o pênis dele que estava escondido. E visualmente, o cara vai ao delírio, porque ele fala, nossa, eu nunca vi que eu tinha esse comprimento peniano e agora eu tenho. Então, escrotoplastia é um dos procedimentos que a gente faz
Quando a gente tem pacientes com pênis embutido, a gente precisa de procedimentos cirúrgicos que são um pouquinho mais invasivos do que o próprio preenchimento. Então, a gente associa lipoaspiração de pubis, eventualmente a gente associa a soltura do ligamento peniano para que ele tenha um maior ganho de comprimento. Desculpa, a lipoaspiração de pubis é tirar aquela gordurinha que fica aqui em cima do pubis, né? Só para esclarecer para o pessoal que está ouvindo. Aquela gordurinha que fica escondendo o seu pênis. Tá. Então, a gente tira o pênis daquele monte de gordura e põe ele no sol. A gente faz ele aparecer. Algo que estava escondido há muito tempo, a gente coloca ele para jogo. É isso que a gente quer, tirar ele daquele lugar escondido ali. Porque tem gente que tem esse acúmulo de gordura, né? Nessa transição da barriga, do abdômen até o pênis, que a gente chama de pubis, né? Tem gente que tem aquela gordurinha ali, um montinho. E aí, você tirar essa gordurinha faz com que também esse pênis ele alongue, digamos assim. Aquela gordurinha é chata. Aquela gordurinha é chata de você resolver na base da atividade física. Obviamente você vai ter uma melhora se você tem uma atividade física, se você não tem tanto peso, mas aquela gordurinha é realmente chata. Então, com essa lipoaspiração, a gente consegue tirar essa gordura ali, daquela pancinha que fica escondendo o seu pênis, e a gente traz o pênis para fora. Então, o ganho é bem significativo. Não sei, você já deve... Eu já te mostrei alguns resultados e você também sabe dizer que os ganhos são bem significativos quando a gente associa esses procedimentos. Eu acho que o interessante é justamente isso. Cada pessoa, cada paciente é de um jeito. Sim. Né? E às vezes o paciente vai querendo, eu quero fazer um preenchimento peniano. E na verdade ele tem indicação de fazer outro procedimento. Né? Então assim, não é só o preenchimento peniano. Né? Existe essa possibilidade de fazer outros tipos, né, de intervenções na área que vão ali conseguir um resultado estético muito bom. Não, sem sombra de dúvidas. Cada paciente precisa ter uma avaliação muito individual, porque a anatomia é própria, então os aspectos que a gente espera são muito individuais e eu friso bastante isso, porque às vezes o paciente chega e ele tem um pênis com anatomia que é própria dele, ele me chega com uma foto. Olha, eu quero ficar igual a esse cara aqui. Eu falo, olha, amigo... Então acontece isso em relação a pênis também. Não é só igual. Não é quando o paciente chega e fala, olha, eu quero ficar com o nariz igual o da Xuxa. Não, sabe aquele clássico? Isso existe pênis também? Existe. Mostra o pênis e fala, eu quero ficar igualzinho aqui. Não. Tem gente que chega com a foto no celular. Eu quero igual a esse. Eu falo, olha... A cabeça do seu pênis é completamente diferente. Não tem como você ficar com um pênis igual a esse que você está me mostrando. Não. Então, tem gente que chega com foto. Eu quero desse jeito, doutor. Eu falo, não. E aí você esclarece que, obviamente, não dá, né? Não Porque dá, tem limitações, não dá. Existem como qualquer procedimento. Claro. Né? Existem limitações como qualquer procedimento. Eu não posso... O imaginário masculino está hoje com acesso a todos os conteúdos adultos que a gente tem. O imaginário masculino é de que a maior parte dos homens tem pênis daquele jeito, né? Pênis, igual o filme pornô. Pênis de filmes de atores pornôs, de atores de conteúdo adulto. Gente, não viajem. Não é a maioria dos homens que tem um pênis de 25 centímetros, de 23 centímetros. É a minoria. Qual é a média de tamanho? 13,6 centímetros. Tá. Acreditem nisso, gente. Essa é a média. Essa é a média do brasileiro. Obviamente varia entre os países, mas a média é essa. E o tamanho importa ou não na performance sexual? Olha, a segurança importa na performance sexual. Quando você tem muita segurança do que você está fazendo, quando você tem uma segurança e você tem uma autoestima inabalável, eu tenho certeza que a sua performance sexual vai ser muito melhor do que um homem que tem um pênis maior do que o seu, mas que não tem tanta segurança. Obviamente, existem questões que são patológicas. Existem homens que têm micropênis. E aí a gente precisa tratar cirurgicamente para que esse pênis consiga cumprir a sua função, né? Então, eu não estou falando desses homens, eu estou falando de homens que apresentam pênis que estão um pouco abaixo da média ou que estão ali na média, mas se ele tem uma autoestima e se ele tem muita confiança do que ele está fazendo, a performance sexual dele vai ser muito melhor do que quem não tem. E em relação
a homens que têm sexo com mulheres, especificamente. Né? Isso daí foi um estudo que foi feito nos Estados Unidos. Pegaram várias mulheres e mostraram diversos pênis para elas dizerem qual que seriam os pênis que elas gostariam mais de ter, né, relação. Então, o primeiro ponto, os peludos estão fora. Elas gostam dos aparados, né, dos depilados, dos que estão... Totalmente? Não, não totalmente. Os que estão aparadinhos, que traz um aspecto de higiene maior, segundo esse estudo. Segunda coisa, os muito finos são deixados de lado, porque pênis mais grossos conseguem estimular as paredes laterais da vagina, que é onde tem receptores relacionados à sensação de prazer. Então, um pênis mais grosso é muito mais efetivo em trazer prazer para a mulher, para a parceira, do que um pênis mais comprido e fino. Então, elas gostam dos aparadinhos e dos que são mais grossos. Então, isso daí é algo que a gente gosta de trazer, porque se você tem um pênis que tem uma espessura boa e você tem confiança, e você tem uma autoestima, e com a espessura a gente consegue trabalhar muito bem com ácido hialurônico, a gente consegue dar ganho de espessura para esses pacientes, cara, você vai longe. Então, essa é uma pergunta minha. Quando a gente fala em preenchimento peniano, a gente consegue tanto deixar o pênis mais grosso, como também alongar. Mas, no meu ponto de vista, não sou especialista no assunto, né? Como eu falei, quem faz e quem é responsável na clínica é você, mas a gente já conversou bastante, eu também, né? Obviamente me informo muito, até para poder ter te trazido para a clínica, né? No meu entendimento, a gente consegue trabalhar mais na circunferência, que é na largura, Sim. do que no alongamento desse pênis. É isso? É isso. O preenchimento peniano, gente, eu vou frisar aqui, tá? Com ácido hialurônico, não me venha fazer preenchimento peniano com PMMA, porque você vai bater no meu consultório para eu consertar o seu pênis. Vai dar problema. Então, tá? Preenchimento peniano com ácido hialurônico, a gente visa um ganho de circunferência. Esse é o objetivo primordial. A gente ganha no diâmetro, ganha circunferência, mas, obviamente, como você está aplicando uma substância e você está dando volume para o seu pênis, inevitavelmente, esse volume vai fazer com que o comprimento fique mais... com que o pênis fique um pouquinho mais exposto. Então, alguns pacientes ganham centímetros em comprimento, sim. Então, o último paciente que eu fiz, a gente terminou o tratamento dele, o protocolo, e a gente finalizou com 10 ml de ácido hialurônico, e no final do procedimento ele tinha ganhado em espessura, mas ele ganhou 4 centímetros em comprimento. Não é o objetivo. Eu não posso te prometer que você vai ganhar 4 centímetros em comprimento. Mas esse paciente que tinha uma anatomia favorável, ele ganhou 4 centímetros em comprimento depois que a gente fez essa aplicação de volume de ácido hialurônico. E ele chorou no consultório. Porque de alegria. Ele chorou de alegria. Porque ele disse que nunca tinha tido vontade de colocar uma sunga na vida e que agora ele ia tirar férias com a esposa, que ele ia colocar a sunga dele e que ele ia usar o pênis novo dele com uma sunga lá no Rio de Janeiro. Eu falei, manda ver, arrasa lá. Bacana, bacana. O que eu vejo, tô com 17 anos de formado, né? E 13 anos me dedicando assim exclusivamente à dermatologia e muito focado nos procedimentos estéticos. E eu vejo que o procedimento estético ele tem esse poder, né, de devolver a autoestima, de devolver a segurança da pessoa. Eu brinco que eu já casei muita paciente, no sentido de que meu santo é forte, Santo Antônio tá lá, com o nome de várias delas no pezinho, mas o santo também precisa de ajuda, né? Então, quando a mulher ela começa a fazer um procedimento estético, ela se sente melhor e aí ela acaba também atraindo, né, um parceiro ou uma parceira, enfim. Eu acho que o procedimento estético tem isso e por isso que tem aumentado tanto, né? Por isso que as pessoas têm procurado tanto a medicina estética, porque realmente você se sentindo melhor, você consegue passar numa entrevista de emprego, você consegue se relacionar melhor na sua família, no seu contato íntimo. E o preenchimento peniano não foge disso, né? Então eu queria saber de você, aquele paciente, né, que faz um preenchimento peniano, ele relata para você uma melhora na performance sexual?
no ato sexual? Olha, você resumiu muito bem. Quando a gente está bem com a gente se abre para a vida. E quando a gente se abre para a vida, tudo fica mais legal de ser feito e tudo fica mais legal de ser vivido. Então, esse é um relato muito comum. Então, olha, a vida sexual estava mais ou menos, eu não estava tão seguro. E depois do procedimento, quando eles ganham confiança no que eles estão fazendo, em como eles estão, em como eles se da autoimagem mesmo, né? A autoimagem é algo muito importante. Então, melhora a vida sexual, ele passa a se cuidar mais em outros aspectos também. Você é até engraçado, porque o paciente chega no consultório e aí depois que você faz o procedimento, porque a gente tem um protocolo de segmento, então se o paciente fugir depois do procedimento, ele vai ter que ser um espião, porque a minha secretária e eu vamos ligar para ele insistentemente até ele seguir todos os passos. Então, o paciente volta com uma semana, volta com 30 dias, volta com 60 dias, a gente acompanha para ver qual é a evolução. E você vai percebendo que, à medida que eles vão voltando no consultório, eles estão mais vistosos, eles se vestem melhor. A pele tá Eles melhor. estão mais risonhos. Então, na primeira consulta, eles chegam assim, comendo pelas beiradas. Na segunda, eles já falam: Nossa, doutor, deu uma crescida aqui, né? Ficou bom. Com um mês de segmento, eles já chegam: Doutor Paulo, e aí, como é que você tá? Olha aqui como é que tá lindo. Olha, a vida melhorou 1000%. O casamento tá ótimo. A vida sexual deu um up. Então, assim, isso é real. E eu acredito que com você também aconteça, com as mulheres e com os pacientes homens também que procuram para outros procedimentos, eles se sentem melhor e eles chegam transparecendo isso, né? Esse brilho, essa vontade de fazer as coisas. Não, com certeza. Eu acho que é o melhor da nossa profissão, né? O mais satisfatório, o que dá mais prazer pra gente que faz isso é justamente ver essa alegria dos pacientes e ver como a gente consegue melhorar a vida dessa pessoa, né? E isso realmente é o que me deixa feliz e é que, obviamente, também te deixa feliz aí por toda essa sua alegria que você está demonstrando agora, né? Em falar isso, a gente consegue ver esse brilho aí no seu olhar. Eu fico muito feliz, Alberto, de verdade. Quando a gente consegue resolver algo, porque eu escolhi uma subespecialidade dentro da urologia que trabalha com qualidade de vida, né? Então eu faço urologia reconstrutiva. Então são pacientes que tiveram traumas e precisam reconstruir a genitália, pacientes que têm algum problema problemas que impedem ele de ter qualidade de vida. Então, e a estética não foge disso. Está muito associada à qualidade de vida. Então, eu realmente fico muito satisfeito de ver que aquela pessoa está curtindo a vida de uma forma melhor. Porque a gente não está aqui só para sobreviver, a gente está aqui para viver. Viver. E viver bem, né? Viver bem. E é gostoso ver quando o paciente está vivendo bem, quando ele está curtindo o próprio corpo, quando ele está curtindo as relações dele. É bacana da gente ver isso porque é um resultado de um trabalho bem feito. Então, realmente, você vê o brilho no olhar porque é o que a gente gosta, é o que a gente quer. E é muito legal ver os pacientes voltando felizes, sabe? E a gente falando sobre isso, né? Só batendo na tecla. É muito importante que esses procedimentos eles sejam feitos por um urologista, né? Por um médico especialista que realmente entenda sobre o assunto. Como você falou, eu faço uma subespecialidade da urologia, né? Que é a urologia reconstrutiva, e dentro disso daí toda essa parte de estética íntima, mas você é urologista, né? Então, assim, só para explicar mais um pouco para o pessoal, qual que é essa real importância desse procedimento ser feito com um médico urologista e não um médico generalista, né? A gente sabe que todo mundo tem seu valor e não é questão de valor aqui, é questão de segurança, né? Então, assim, de fazer com um profissional que não seja médico, qual é a diferença? Então, Alberto, isso daí é algo que a gente fica até temeroso de falar, porque pelo que você acabou de comentar, né? Não é uma questão de julgamento de valor. É uma questão de trazer segurança para o paciente que vai ser submetido a um procedimento. Eu tenho uma tese muito minha e que é compartilhada pelos meus mentores da vida. Você só faz um procedimento cirúrgico se você conhece todas as complicações e se você sabe tratar todas elas.
O que acontece é que muitos profissionais que fazem esse tipo de procedimento não entendem os riscos associados a esse procedimento, aos procedimentos cirúrgicos, e não sabem tratar possíveis complicações que precisam ser, né, direcionadas e conduzidas de forma assertiva, porque pênis, se der problema, é problema sério. E só o urologista que conhece a anatomia e o funcionamento do pênis a fundo. Então, assim, eu sou urologista há muitos anos. Eu estudei a anatomia do pênis e estudo e reviso e vejo mais uma vez e faço treinamento com peças frescas e vou para fora do país para me atualizar e normalmente eu só encontro urologistas nesses treinamentos. Então o urologista é o profissional que tem o domínio da técnica e o domínio da anatomia para lidar com segurança durante esses procedimentos. Eu realmente não indico que pacientes façam esse tipo de procedimento no seu pênis com um profissional que não seja especialista na área. Então, assim, sempre falo isso para os pacientes, porque às vezes eles falam, olha, eu tenho que pensar no que é que eu vou fazer, e a gente sabe o que é que está associado a esse vou pensar. Vou pensar vou ver se eu encontro lugares mais baratos, mais em conta, se eu falo, olha... É o barato que sai caro. Eu falo, você pode fazer o que você quiser, mas pelo amor de Deus, pergunta onde a pessoa fez a especialização dela, pergunta se ela é urologista, pergunta se ela sabe as complicações, pergunta se tem isso e isso na clínica, pergunta qual é o produto que vai usar, pergunta qual é a marca, pergunta tudo isso para você não passar aperto, porque tem muita gente que passa aperto e chega na minha mão para resolver esse aperto. Então, não façam isso com o corpo de vocês, porque dá problema, gente. E, assim, uma outra coisa que me deixa super temeroso são pessoas que falam assim, não dá nada não. Uhum. A gente vai fazer com um produtinho aqui que não dá nada não. Cara, isso me arrepia a espinha. O não dá nada não. Não existe isso em procedimento estético, cirúrgico, não existe isso em medicina. É verdade. Não existe. Não dá nada não é uma expressão que tinha que riscar da medicina e das consultas médicas. Porque a gente sabe como médico, né, de que intercorrências podem acontecer. Exato. Né, e podem acontecer com qualquer pessoa. Só que quando você sabe tratar essa intercorrência, tratar essa complicação, aí sim você é habilitado em fazer o procedimento. Correto. Né? E você que é um médico que tem aí uma brilhante carreira, tanto nacional quanto fora do país também, eu queria saber de você, assim, um caso marcante para você falar pra gente, assim, um caso que marcou sua carreira. Olha, você quer caso que marcou minha carreira porque o paciente chegou e foi tudo bem, ou você quer um caso que marcou minha carreira porque foram coisas, assim, tenebrosas que chegaram? Eu gosto sempre da coisa boa. Então vamos falar do caso bom, vai. Olha, eu diria para você que esse caso que eu relatei aqui, que o paciente chorou no consultório porque tinha 30 anos, que ele não tinha vontade de colocar sunga e ir numa piscina, numa praia com a esposa, e ele ficou tão feliz que foi fazer uma viagem com ela. Foi um resultado e uma história que me marcou muito, porque, cara, você imagina você passar 30 anos insatisfeito com a sua genitália, sem conseguir curtir esses momentos com a sua família, e você ter essa possibilidade depois de fazer um procedimento. Para mim, isso daí é surreal de bom e de resultado satisfatório. Teve um outro paciente também, que esse paciente não foi daqui do Brasil, esse paciente é americano, foi lá dos Estados Unidos. É um paciente que tinha um pênis super embutido, então a gente fez um tratamento que foi um tratamento com todas as técnicas, né? A gente fez escrotoplastia, fez a lipo de pubis, teve que tirar uma parte do panículo adiposo, fazer um alongamento, uma enxertia para ele ganhar comprimento. E foi um paciente que teve um resultado, assim, sensacional também, porque a gente associou várias técnicas e depois da recuperação do paciente, foi um paciente que tinha muitos problemas com ansiedade, tinha problemas de ereção, tinha problemas com o funcionamento mesmo por conta da questão estética. E depois que a gente teve tudo isso, o paciente conseguiu ter uma melhora das questões relacionadas à disfunção erétil e da questão da ansiedade, que foi, assim, surpreendente para toda a equipe. A gente nem esperava que fosse ter
tanto resultado assim, mas foi um caso que me marcou também. Ah, maravilha. Então, bacana. Eu queria te fazer algumas perguntinhas aqui, Certo. tá? E aí, algumas perguntinhas que paciente me mandam, quando eu comecei a falar dessa possibilidade na clínica, né, de fazer um preenchimento peniano, uma intervenção aí na área íntima masculina, muitos pacientes têm dúvidas. Já tô até com medo dessas perguntas aí, porque o que mais tem no meu... Outra coisa que eu acho bom frisar aqui, gente, não dá para fazer avaliação de estética genital ou de lesão por Instagram. Então, Ótimo. bonitinhos, princesinhos do meu coração, parem de mandar nudes no Instagram, porque não dá para avaliar por Instagram. Não é adequado, não dá para ver. Tem que fazer avaliação presencial para a gente ver qual é a sua anatomia. Então, é justamente isso. Então, a pergunta é, qualquer homem pode fazer? E se qualquer homem pode fazer, como que é essa primeira avaliação? Como que é feita essa primeira avaliação? E o que você visualiza ali, ou no exame físico, na história clínica, o que você tenta captar para propor o tratamento para o paciente? Assim, resumidamente, como é essa primeira avaliação do paciente? Tá, o que é muito importante nessa primeira avaliação, além da gente se conhecer, é eu ajustar as expectativas que o paciente tem para o resultado que a gente pode oferecer. Então, a gente precisa entender que cada anatomia peniana é única. E é isso que eu discuto com o paciente. Porque, por exemplo, existem pacientes que têm lesões cicatriciais no pênis, existem pacientes que tiveram intervenções prévias nessa região genital. Então, esses pacientes vão ter uma limitação da aplicação do ácido hialurônico, por exemplo, porque o ácido não serve para corrigir imperfeições anatômicas. O ácido vai, inclusive, acentuar algumas imperfeições. Então, eu preciso fazer essa primeira avaliação presencialmente para que eu possa mostrar, olha, essa área aqui do seu pênis é uma área que tem uma retração cicatricial, a gente não consegue corrigir essa retração cicatricial com preenchimento peniano, então a gente precisa lançar mão de outras técnicas caso você tenha um incômodo com essa área de retração. Então, olha, você tem uma ondulação aqui no pênis. Essa curvatura a gente não vai corrigir com ácido, a gente vai, inclusive, eventualmente, acentuar essa curvatura, porque você vai ter mais volume nessa região aqui. Então, esse é o objetivo primordial. Conhecer o paciente, analisar a anatomia específica dele, mostrar o que a gente pode fazer e o que a gente não pode fazer. Aí, outra coisa que eu gosto de destacar quando eu tenho a oportunidade. Tem paciente que procura a clínica porque quer ficar com a glande, né, que é a cabeça do pênis, ele quer ficar com a cabeça do pênis maior, ele quer crescer. Nem eu, nem os meus colegas e nem as pessoas com as quais eu fiz treinamento fazemos preenchimento na glande. Por quê? Existe um risco muito associado de ter complicações sérias. Então, a outra coisa que eu falo, se alguém disser que vai preencher sua glande para deixar a glande volumosa, grandona, do jeito que você está me mostrando aqui na foto, você foge, tá? Não vai, porque a chance de dar problema é muito grande. Então, essa primeira avaliação é uma avaliação onde a gente ajusta todas as expectativas. Então, assim, a gente passa 1 hora e 15 conversando e eu mostrando o caso, mostrando a anatomia do pênis, eu levo a apresentação. Tem apresentação, eu tenho a apresentação montada, eu tenho um modelo. Eu mostro onde que a gente faz, como a gente faz, qual o produto que a gente usa, onde a gente aplica. Então, é isso que a gente faz na primeira avaliação. E como é o pós-procedimento, né? Falando aí do preenchimento peniano, né? A gente já falou aqui que podem ser feitos vários procedimentos, mas eu acredito que o que acaba tendo maior interesse é a questão do preenchimento peniano. Sim. Como é o preenchimento peniano? Um exemplo. Eu fiz hoje um preenchimento peniano. O que é que vai acontecer nos próximos dias? Gente, vocês vão achar que eu tô mentindo, mas não dói. O procedimento não dói. Você vai sentir uma dor por 5 segundos, que é o tempo que a gente faz o botão anestésico dos lados que a gente vai fazer a aplicação. Então, assim, você fez o procedimento cirúrgico hoje, se tudo ocorrer bem, e normalmente ocorre bem, 99% das vezes tudo ocorre bem, no dia seguinte você vai perceber um roxinho na região onde a gente fez a picadinha da anestesia.
E é isso que você vai sentir. Obviamente que você precisa seguir as orientações, porque senão o resultado não vai ser como esperado. Então, de novo, eu sou chato, tem uma lista de recomendações que eu entrego especificamente para o paciente com o nome dele, dizendo tudo o que ele precisa fazer e eu ligo para ele querendo saber se ele fez. Então, assim, quem é meu paciente não vai me deixar mentir e já fez esse procedimento, porque eu vou atrás de saber, olha, você não está fazendo tal coisa, você não está tendo relação sexual um dia depois do procedimento. Então, assim, a recuperação, se as recomendações forem seguidas, é uma recuperação muito tranquila mesmo. O próprio procedimento não dói, é praticamente indolor e o pós-procedimento é muito suave. Você falou de ato sexual, né? Quanto tempo a pessoa precisa ficar sem relação sexual depois do preenchimento peniano? Se você for meu paciente, 2 semanas. É um problema para as pessoas? Total. E, inclusive, quando a gente marca o procedimento, eu falo, olha, depois do procedimento você vai ficar 14 dias sem relação sexual. E eu tô falando relação sexual, incluindo sexo oral e masturbação, tá? Não pode manipular. Muitos profissionais ficam felizes com 7 dias sem manipulação. Então, muita gente vai escutar, então vai dizer, eu deixo só 7 dias. Maravilha, que bom que serve para vocês. Paciente meu fica 14. 14 dias sem manipulação. Então, um dia antes do procedimento, eu já aviso. Você vai ficar 14 dias sem fazer nada, tá? Então, aproveita a sua despedida de solteiro, porque é hoje. Então, amanhã são 14 dias sem masturbação, sem sexo oral e sem penetração. Depois de 14 dias, aí a gente libera. E quanto tempo dura o efeito do preenchedor no pênis? A cada quanto tempo o paciente ele tem que refazer o procedimento? Em média, a duração do ácido hialurônico varia entre 12 e 15 meses, tá? Existem alguns fatores associados a um período menor, né, de manutenção desse ácido hialurônico. Então, pacientes que são atletas, por exemplo, que treinam muito forte, pacientes que têm uma vida sexual muito ativa, por exemplo. Então, eu tenho pacientes que trabalham com conteúdo adulto. Então, eles fazem conteúdo adulto, eles têm uma carga de relações sexuais muito intensa. Então, semanalmente, eles têm relações sexuais 4, 5 vezes, todas as semanas. Então, nesse caso, via de regra, o ácido pode durar um pouquinho menos. Paciente que treina muito forte pode durar um pouco menos. Paciente que é tabagista, o efeito do produto pode durar um pouco menos do que os 12 meses. Mas, em média, dura entre 12 e 15 meses. E se o paciente se arrepender, ele pode voltar atrás? Com o ácido hialurônico, pode. Então, a gente tem uma enzima que chama hialuronidase, que a gente consegue fazer a reabsorção do ácido hialurônico de forma muito tranquila. Agora, se você usou PMMA, é um produto que não vai ser reabsorvido. Então, assim, se você se arrependeu, e provavelmente você vai se arrepender quando você coloca PMMA, porque o seu pênis vai ficar com um monte de bolinhas de gude depois de algum tempo, aí só cirurgia para a gente reverter o processo. Mas com ácido hialurônico, não. Com ácido hialurônico, a gente consegue reverter e ajustar os resultados de acordo com a insatisfação do paciente. Isso daí é bem tranquilo para a gente. Paulo, e assim, muitos pacientes, eles perguntam, né, qual que é a diferença ou se urofil e preenchimento peniano é a mesma coisa. Certo. Eu acho que eles perguntam isso porque na internet existe muito urofil. Quando você faz uma busca no Google, preenchimento peniano, aparece urofil. Urofil e preenchimento peniano são a mesma coisa? Vamos falar assim, preenchimento peniano é como se fosse o todo, é o procedimento. E o urofil é uma marca. É uma forma de você fazer esse preenchimento. É uma marca específica com uma técnica específica para fazer o preenchimento peniano. É aquela história de lâmina de barbear e Gillette. Isso, achocolatado e Nescau. É isso. O urofil é uma marca. Urofil é uma marca. Urofil é uma marca, né? Uma forma de você fazer o preenchimento peniano. Existem outras marcas, existem outros produtos
e o Urofil é uma delas. Eu sei que essa confusão existe porque muitos me perguntam também no consultório. Então, o preenchimento peniano é o global, é o procedimento, e o Urofil é uma técnica específica para isso. Maravilha. E como que tem aumento? Você tem algum número, alguma estatística do aumento desse interesse sobre estética íntima masculina? Um exemplo, tem aumentado 20% ao ano, 30% ao ano? Existe alguma estatística falando desse aumento? Ou como você percebe esse aumento dessa procura por esses procedimentos? Olha, em relação ao Brasil, eu realmente não tenho uma noção do crescimento da procura, porque eu estou no Brasil há 2 meses e meio. Então, voltei para o Brasil agora, estou atuando no Brasil agora, mas em 2 meses e meio a procura já foi significativa. Foi bem intensa, diga-se de passagem. Até em alguns cursos que a gente estava organizando e a gente precisava de paciente modelo, os meus colegas ficaram impressionados porque eu divulguei que eu precisava de pacientes modelos e em cerca de 20 minutos não tinha mais vaga para paciente modelo. Então, assim, acredito que a procura no Brasil venha crescendo, mas eu só vou conseguir ter essa dimensão de números com o tempo. Estou aqui há 2 meses e meio, a gente vai fazer essa estatística lá na clínica e a gente vai trazer esse número para as pessoas depois. A gente mesmo vai fazer isso. Porque a gente está fazendo isso lá, então com certeza a gente vai ver como é que está subindo essa procura. Maravilha. Mas existe um aumento, né, significativo de um ano para o outro. Não, com certeza. Você falou que esse tema ele começou a ser mais abordado em 2013. Nós estamos em 2024. Então a gente tem aí 10 anos digamos, de interesse ou de realização desse tipo de procedimento. Não, e de crescimento mesmo. Eu posso falar em relação ao mercado norte-americano. Nos Estados Unidos, é visível o crescimento e o interesse por essas técnicas. As pessoas estão envelhecendo, as pessoas continuam tendo vida sexual ativa, então não é só um procedimento que a gente coloca na cabeça que é para homens que são mais jovens ou que estão... Não, são homens de todas as idades que procuram para fazer esse procedimento. Homens estão procurando manter a qualidade de vida por mais tempo, eles mantêm as relações sexuais por mais tempo, eles querem estar bem com o próprio corpo e eles estão buscando isso. Então, assim, nos Estados Unidos especificamente, eu posso te falar que o crescimento é exponencial e, assim, em todas as faixas etárias. Então, você vê pacientes que chegam com mais idade querendo tanto colocar prótese peniana, quanto fazer preenchimento, fazer tudo para que eles se sintam bem, que eles tenham uma vida sexual mais ativa, né? Aí que bom que você falou nesse tema, né, de prótese peniana. Eu acho que as pessoas estão até mais acostumadas em ouvir falar sobre prótese, porque é um assunto mais antigo, ou mais feito há mais tempo. Qual a diferença, né, para a pessoa que realmente não é médica, não é da área de saúde, qual a diferença entre prótese peniana e preenchimento peniano? Tá, vamos lá. Os objetivos são diferentes, né? A prótese peniana é um tratamento, é um procedimento feito para disfunção erétil. Quando o paciente tem falha dos outros tratamentos para disfunção erétil, a gente tem a prótese peniana como uma opção terapêutica. Então, qual é o grande ponto? Nos Estados Unidos, a gente usa mais próteses infláveis, né? 90% dos pacientes colocam próteses infláveis que permitem e facilitam que o pênis tenha aquele aspecto de uma espessura maior. No Brasil, o que a gente coloca mais são próteses semirrígidas. Então, as próteses semirrígidas são próteses que são eficazes para o tratamento da disfunção erétil, mas o aspecto estético e da espessura peniana fica aquém do que a gente gostaria. Então, o pênis realmente fica com um aspecto mais fininho, não fica com um pênis tão volumoso e com uma espessura tão legal para o paciente. Então, esses pacientes que colocam próteses penianas semirrígidas, por exemplo, procuram muito para que eles ganhem mais volume. Então, assim, são procedimentos com objetivos diferentes e com técnicas diferentes. Prótese a gente usa para tratar a disfunção erétil. Preenchimento peniano a gente usa para ganhar volume peniano, eventualmente a gente ganha um pouco de comprimento, mas é um procedimento que visa outra coisa.
Entendo. Maravilha. Eu acho que assim, a gente falou bastante, né, sobre o tema. Eu queria te dar as boas-vindas novamente à nossa clínica. Estou muito feliz, né, em poder ser porta-voz aí junto com você de um tema tão importante. Eu acho que é um tema que realmente a gente precisa desmistificar, falar mais abertamente, porque realmente a gente consegue melhorar essa saúde aí, não só física, né, do local, mas também emocional do paciente que quer fazer um preenchimento peniano ou algum outro procedimento relacionado à estética íntima genital. Queria te parabenizar pela sua trajetória, que é uma trajetória muito bonita aí, né? Como eu falei, tanto aqui no país quanto fora do país. E também te dar essas boas-vindas por ter voltado, né? E por a gente poder aí contar com você atuando aqui no nosso país e também na Clínica Oraios. Então, queria te agradecer. Olha, foi uma grata surpresa te conhecer do jeito que a gente se conheceu, meio que por acaso. Então, foi um encontro sensacional, assim. Eu estou muito feliz de fazer parte do corpo clínico, gosto muito da clínica, gosto muito dos princípios que a gente defende lá, de como a gente trabalha. Então, muito obrigado pela chance, pela oportunidade e pelo prazer de trabalhar com vocês. É realmente algo muito gratificante para mim estar envolto e cercado de profissionais tão competentes e que eu admiro tanto. E vocês que estão ouvindo a gente, se tiverem alguma dúvida, mandem direct no Instagram ou então através dos nossos canais de atendimento da Clínica Oraios. E, gente, esse tema vocês vão ouvir muito falar sobre e o Dr. Paulo é o grande especialista aí no assunto.